Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Consta que a seguir Jesus teria dito que ninguém vem ao Pai se não for por mim, o que é visto por alguns críticos como um sinal de arrogância e exclusão de todos os que não professam o Espiritismo. Talvez por isso alguns estudiosos preferem traduzir e dar um outro enunciado a esta frase de Jesus, que seria: eu sou o caminho da verdade e da vida. O que, na minha opinião, não faz também grande diferença. Mas isso é assunto para Andrea Kleinans, no quadro Cristo e Nós no Terceiro Milênio. Entretanto, iniciaremos o programa de hoje com reflexões de A a Z, seguindo a nossa sequência normal das letras do alfabeto, hoje com 3 palavrinhas iniciadas com a letra G. Genes, gênios e gêmeas. O que tem a ver os genes ou a genética com o Espiritismo? Bem, os primeiros comandam o corpo biológico e o último é a essência do ser humano e do ser inteligente do universo. Acontece que, quanto encarnados, nós não somos nem só corpo e nem só alma ou espírito. Nós somos um somatório dos dois. E os gênios? Bom, aí é fácil. A presença da reencarnação como única explicação plausível para esses fenômenos de precocidade intelectual. E gêmeas? Notaram que eu falei no feminino? Pois é, essa eu vou deixar para vocês pensarem um pouquinho em torno do verdadeiro sentido dessa temática. Acompanhe, pois, Diálogo Espírita, número 488, de 30 de julho de 2022. Prezados amigos, nosso quadro das reflexões de A a Z, como eu falei na abertura, nós hoje vamos tratar de 3 subtemas que iniciam pela letra G. E a primeira delas é sobre genes, ou genética, né? Uma coisa está, obviamente, entrelaçada, ligada à outra. Vou começar aqui com a Mariana, depois a Rose também fala. Mariana, o que você nos trouxe a respeito da ligação do Espiritismo com genes? Como é que há essa confluência? Então, nós sabemos que genes é um código genético que traz todas as informações para o corpo humano, para o ser que vai renascer. E nós sabemos que, na doutrina espírita, o espírito, ele já traz esses códigos, né? Ele traz também impresso nele as suas experiências de vida, de vivências, né? Das suas existências. E nós sabemos que não é só o corpo, ele não é só matéria, ele também nós temos a parte espiritual. Então nós carregamos conosco o nosso DNA genético e também o espiritual, onde está impresso tudo que vivenciamos, tudo que trazemos. E também nós, através da doutrina espírita, sabemos que o espírito também ele pode interferir nesse código genético. Ele pode, sim, fazer algumas alterações amparados pelos mentores espirituais para que ele possa, quando renascer, trazer algumas dificuldades na questão de saúde. Então, ele pode trazer aí uma questão de visão, uma questão de locomoção, uma deficiência, alguma coisa necessária para o seu crescimento ou para auxiliar aqueles que estão à sua volta, para ajudar também as pesquisas e o progresso. Então, nós temos lá no livro Missionários da Luz, né, a história da reencarnação de um personagem em que ele participa dessa programação. Então, nós podemos entender que a doutrina espírita e a parte biológica, genética, elas têm uma ligação profunda, não é separado. Eu fico lembrando, sabe do quê? Quando começaram com o projeto Genoma Humano,
todos nós, né, ou a maioria dos cientistas, não nós, povo leigo, né, pessoas comuns, talvez nem tanto, mas a maioria dos cientistas achava que o problema da humanidade estava resolvido, né? Que a partir da manipulação desses códigos genéticos, você eliminaria as doenças hereditárias, programaria o corpo, faria um aperfeiçoamento até do ser humano, né? Quase que no processo de eugenia. E atualmente, qual é a conclusão que eles chegaram? Que os fatores epigenéticos externos, né? As circunstâncias do ambiente, alimentação, exercícios e outros que eles dizem circunstanciais, que nem tem como determinar, interferem profundamente. E mesmo que a pessoa nasça com determinadas heranças genéticas que poderiam produzir uma doença ou alguma diferenciação física, absolutamente eles não têm como explicar que alguns manifestem esse tipo de gene e outros não. O que nós sabemos? O ser humano tem mais de 10 trilhões de células, 10 trilhões. Né? No núcleo de cada célula, o que nós temos? Nós temos os cromossomos, que nos dão as nossas características físicas. Cada cromossomo é formado de filamentos de DNA. Esse DNA, que é estudado, que é descrito no projeto humano, ele oferece milhares de possibilidades para cada ser. Claro que ao reencarnar, o ser está limitado à sua herança genética. Não vai ser produzido uma coisa fora da lei natural, um corpo diferente. Mas dentro daquelas milhares de possibilidades, o corpo humano se forma a partir do molde do perispírito, do corpo do espírito. Então, o corpo é a herança do corpo, nós somos limitados às possibilidades da nossa genética. Mas o espírito é herdeiro das suas reencarnações anteriores, herda de si mesmo, das suas escolhas, das suas construções, e vai ter um corpo adequado às suas necessidades evolutivas naquela encarnação. Inclusive algumas doenças, né, que poderiam se manifestar, muitas vezes se tornam desnecessárias pela aplicação do espírito no seu progresso de evolução, pelo seu empenho, né, em se reequilibrar, e deixam de se manifestar com toda a profundidade. Às vezes até por proteção, outra criatura que nem tinha que ter determinado problema de saúde, mas está se desencaminhando, sofre a limitação da dor e da doença para que não se desencaminhe do ponto de vista espiritual. Então a genética, ela é uma esperança de melhoramento para a humanidade, claro que é, mas temos que lembrar que o espírito, acima de tudo, determina a colocação e a ação desses genes segundo a sua própria herança espiritual e seu livre-arbítrio aplicado na presente encarnação. Eu queria fazer uma observação aqui em relação à curiosidade que esse assunto pode despertar em vocês, telespectadores, para o trabalho da Associação Médico Espírita do Brasil, e tem as sessões em muitos estados, cidades, inclusive municípios. É um trabalho belíssimo, existem vários livros publicados de pessoas com um preparo muito grande, com uma cultura muito grande na área profissional, e que fazem essa aproximação da medicina com o espiritismo. É interessante você ouvir ou ler essas pessoas falando, porque a contribuição que elas trazem para a ciência, de um modo geral, é enorme, despertando o interesse de muitas pessoas que não são espíritas, inclusive, porque são trabalhos muito sérios. Então fica aí a nossa dica, procurem pesquisar, inclusive aqui conosco, através do nosso e-mail. Se quiserem, a gente pode passar a orientação de bibliografia, onde encontrar essas obras, porque é um trabalho sensacional. E realmente é o que a Rose falou, não somos escravos do determinismo biológico. Os genes existem, eles dão uma configuração geral, mas quem está na cabine de comando é o espírito, que pode alterar bastante coisa no transcurso do tempo. Eu falei isso um pouquinho até para deixar a Rose pegar fôlego, porque é ela que vai começar abordando outro tema, que é gênios. Gênios. Ai, meu Deus. O que o Espiritismo nos fala, né, sobre os gênios? Kardec nos diz que nós temos pessoas de grande inteligência que são como que reveladores de segunda ordem, ensinam aquilo que aprendem. Mas temos espíritos que reencarnam como se já soubessem, como se já tivessem um rumo, uma meta, uma maneira de agir diferente.
eles descobrem coisas novas, eles produzem os grandes sistemas que promovem uma evolução maior da humanidade. Esses seriam os verdadeiros gênios. E qual é a explicação espírita para isso? A reencarnação. Porque se nós tivéssemos, por acaso, por determinismo biológico, por acidente, por circunstâncias materiais, um material cerebral superior ao dos demais, sem termos feito, né, qualquer coisa para merecer aquilo, sem que aquilo fosse construção nossa, teríamos tanto valor, diz Kardec, como um legume, que é maior e mais saboroso do que o outro. Não teríamos nada a ver, não teríamos mérito nenhum naquele processo. Então, quando espíritos reencarnam, como Einstein, por exemplo, com visões que impulsionam a evolução da humanidade, eles trabalharam, eles se esforçaram, eles mereceram atingir esse grau de evolução e, ao reencarnar, têm missões específicas em que são impulsionados para determinadas áreas de conhecimento para promover a evolução humana naquele setor. Entre os vários gênios, a gente sempre lembra Mozart, por exemplo. Por que o meu filho de 6 anos, ou meu neto de 6 anos, se der um violino para ele, um instrumento musical, mesmo que seja treinado, ele vai fazer aquelas notinhas assim que a gente finge que gosta, né? Escuta até com um esforço de amor. E Mozart, com 6 anos, já tocava primorosamente produções próprias, encantando a Imperatriz Maria Teresa da Áustria, por exemplo. Para mim, eu sou fã de um indiano, como é que é o nome dele? O primeiro nome nem vou tentar pronunciar. O sobrenome é Ramanujan. Ele reencarnou no final do século XIX, viveu até 30 anos de idade, mais ou menos, no início do século XX. E era um gênio matemático, vivia em extrema miséria, o que explica a genialidade dele. Ele acabou em Cambridge, no Trinity College, trabalhando com o Dr. Hardy. Os cadernos dele têm resoluções de teoremas e fórmulas matemáticas que são estudadas até hoje e as pessoas não entendem ainda tudo que ele escreveu lá. Ele foi, inclusive, inspiração para um filme, como é que era o nome? O Homem que Viu o Infinito. A coisa mais linda, a história da vida dele. Pobre, miserável, morreu tuberculoso com 30 anos e está aí, um gênio reencarnado. Tem o mérito da sua própria construção espiritual em encarnações anteriores, ou Deus não seria justo. Pois é, lembrando disso, né, tem o Homem que Calculava, é um título que ele recebeu justamente porque ele fazia cálculos de matemática, né, da parte ali da geometria, né, tudo, e é uma coisa que até hoje, são estudos que até hoje, né, os nossos grandes, né, gênios ainda não se explicam, não explicam e não conseguem. E nós temos vários, né? E é bem interessante do gênio, porque quando a gente fala o gênio, tem um gênio bom, um gênio mau, o anjo bom, o anjo mau, que está lá na Gênese, né? Da codificação feita por Allan Kardec, ele vai estar explicando justamente isso. Mas são espíritos que foram, através das sucessivas existências, eles foram estudando, eles foram se aprimorando a tal ponto que eles chegam a gênios. Mas não foi porque eles foram criados diferente ou tiveram privilégios. É o esforço, é a boa vontade, é a observação. Tem aquele filme também, O Menino que Inventou o Vento, de observar a direção do vento que poderia, né, mover, né, uma roda, um moinho, dali tirar uma água do poço. Temos muita esperança. Eu só queria lembrar que agora nós estamos com um tempinho já bem escasso para finalizar o terceiro item de hoje. Começa por aqui tentando falar um pouquinho de gêmeas. O que quando fala em gêmeas, o que nós lembramos? As almas gêmeas. As almas gêmeas, Teria. A alma gêmea, existe almas afins, almas simpáticas. Gêmeas vai, né, nos remete a algema, né? Alguém que está preso, alguém que está ali junto. E não é bem assim, né? Lá na questão do Livro dos Espíritos, na 211, né, o Kardec vai fazer esse questionamento, por que existe os gêmeos, as gêmeas, né? Ele vai trazer que são espíritos afins, tanto na parte, né, dos sentimentos de amor, de simpatia, de sintonia, como também espíritos que necessitam nascerem ali próximos,
né? Para que eles possam ali desenvolver justamente. Né? Eu tenho que tratar bem todo mundo, porque senão pode nascer gêmeo com aquele que você não gosta. E as gêmeas, na realidade, nós aqui atribuímos esse termo, que dentro da doutrina espírita não existe alma gêmea, é uma conotação que nós atribuímos naquela questão de simpatia. Quando duas pessoas têm uma afinidade muito grande, atribuímos que são almas gêmeas. Senão cada um seria metade, né? Não seria completo sem o outro. Isso não combina. Não. Fica muito... É romântico, né? É muito lindo, mas... É romântico, bonito, mas na funciona. prática não é... Segundo os espíritos, não funciona dessa maneira. Nós fomos criados por Deus, nós temos aquilo que se chama individualidade, né? E essa individualidade, ela faz a sua jornada evolutiva nas sucessivas reencarnações, enquanto precisa reencarnar, depois, a partir de um certo momento, não precisa mais, mas ela é sempre a mesma e sozinha. Ela pode criar laços de profunda amizade, de profundo amor com outras várias criaturas, não só com uma. Mas a teoria, como disse, de que duas almas foram criadas simultaneamente e grudadas uma na outra, isso aí não funciona. Como disse, é bonito para filme, é bonito para livro, mas na prática não é assim. Bom, então, meus amigos, agradecemos aí a atenção para este quadro, segue os demais, e na próxima nós vamos falar sobre algumas palavras com a letra H, ok? Abraço. Jornal Comunicação Espírita. Nesta edição, na matéria de capa, a reencarnação no dia a dia. Em Palavra dos Espíritos e dos Espíritas, o fluido e o corpo vital. Em Perguntas e Respostas, dupla ou múltipla personalidade. E ainda uma abordagem sobre o vampirismo espiritual. Jornal Comunicação Espírita. Assine e recomende. Elas me perseguiam. Falavam mal do meu cabelo, das minhas roupas, do jeito que eu falava, da cor da minha pele. E eu pedia para parar, mas não adiantava de nada. Fiquei tão desanimada que eu parei de cuidar de mim. E eu comecei a me cortar. Então, quando eu descobri que perder ajuda não era vergonha nenhuma, eu fui lá. Aquilo era bullying e tinha que parar. Então, eu fui até a direção da escola, porque eu sabia que eles podiam me ajudar. Eu contei tudo para os meus pais. E eles falaram que se isso acontecesse de novo, era para eu falar. Para com isso. Eu não gosto. Isso não tem graça nenhuma. Depois que eu pedi ajuda, a direção resolveu e os meus pais também. E eu nunca mais passo por isso de novo. Respeito é bom e todo mundo gosta. Já o bullying é péssimo e não tem espaço para ele. Precisando conversar? Ligue 188 ou acesse www.cvv.org.br. No quadro Fonte Allan Kardec, trouxemos o tema remorso e arrependimento. Duas palavras que a maioria de nós utiliza como sinônimas. No entanto, cada uma delas tem as suas particularidades e o seu significado. O arrependimento é uma vontade que imprimimos quando reconhecemos um equívoco, um erro, e partimos para uma ação para a reparação. O arrependimento é, portanto, essa vontade de fazer diferente. A partir do momento que nós nos conscientizamos de que o que nós fizemos foi errado, foi uma atitude equivocada, seja ela conosco ou para com outra pessoa, nós partimos para a correção. O remorso, por outro lado, é a agressividade que direcionamos a nós. Uma culpa profunda. Nós ficamos revivendo a situação, revisitando o episódio e nos sentindo cada vez mais culpados, remoendo o que aconteceu no passado. Ao invés de tomarmos uma atitude, de compreendermos
como nos traz a doutrina espírita, os esclarecimentos, para que, diante de um fato em que nós erramos, nós nos equivocamos, nós partimos para uma ação. Sim, aceito que errei, aceito que fiz algo que não deveria, e agora qual o passo a seguir para corrigir aquilo que já foi feito. No remorso, no entanto, nós ficamos como que num redemoinho, andando em círculos e perdemos muito tempo revivendo a situação e cada vez mais agravando aquele sentimento, aquela culpa voltada para nós pelo erro, pelo equívoco. E muitas vezes essa culpa, esse remorso nos traz consequências terríveis, patologias clínicas, doenças físicas e da alma. Por isso, a doutrina espírita nos traz os devidos esclarecimentos para que nós, diante das nossas escolhas, sejam elas boas ou más, estejamos cientes de que tudo aquilo que fizermos a nós e ao outro, ao nosso irmão, ao próximo, nós teremos uma consequência. É nossa responsabilidade diante das nossas atitudes. O remorso, portanto, está intimamente ligado com as escolhas que fazemos. Se agimos no bem, a nossa consciência acusa que estamos no caminho correto. Podemos deitar, como falamos, e ter um sono tranquilo. Por outro lado, aquele que nos aponta, aquela que é a verdadeira juíza de nossas vidas, a consciência, quando enveredamos por outros caminhos, como fazemos escolhas tristes, escolhas que nos levam para situações difíceis, essa mesma consciência, esse mesmo juiz vai nos apontar o equívoco. Mas nós podemos e devemos agir, refletir sobre as nossas atitudes e não permitir que a culpa se instaure em nós e fiquemos revivendo o mesmo episódio por meses, décadas, anos, até mesmo diversas encarnações. Trabalhemos. Reconhece-se o verdadeiro espírita, o verdadeiro cristão, pelas transformações morais que realiza em si e pelas obras que realiza. Muita paz e muita luz. A Associação de Divulgadores do Espiritismo do Paraná precisa de você para manter no ar este programa. Faça contato pelo e-mail adpr@adepr.org.br ou pelo WhatsApp 41 98 777 2201 e obtenha mais detalhes. Além de doações avulsas, você pode colaborar veiculando anúncios publicitários como forma de apoio cultural. Divulgue o seu produto ou serviço para toda a região metropolitana de Curitiba, com alcance nacional, pelo nosso canal no YouTube. Os valores dos anúncios são incríveis, muito abaixo dos praticados no mercado. Informe-se. Ajude você também a fazer o diálogo espírita cada vez melhor. Olá, amigos. No quadro Cristo e Nós no Terceiro Milênio, vamos falar do caminho, da verdade e a vida, que foi a frase de Jesus, mas voltado para os dias de hoje. Bem, nosso mestre querido nos trouxe essa exortação falando a respeito de si como o caminho, a verdade e a vida. Ele foi o nosso modelo, inclusive nos dias de hoje, o nosso maior modelo. Quando nós seguimos Jesus, quando nós seguimos as suas lições que ele trouxe no Evangelho,
nós vamos entender que fora desse caminho, fora da verdade e a vida, como ele nos fala tão gentilmente, tão amorosamente, nós provavelmente não evoluiremos, não passaremos de uma fase mais imatura da nossa infância espiritual para uma fase mais madura, consciente e evoluída. Quando Jesus nos fala, eu sou o caminho, ele está dizendo que fora dessas instruções que ele traz, não teremos felicidade, que a felicidade é quando percebemos que fora do Evangelho ou dessas lições amorosas, nós não chegaremos a lugar nenhum. Quando fala, eu sou a vida, igualmente, ele traz essa comparação porque nós precisamos entender que amarmos os outros como amamos a nós próprios, amarmos a Deus acima de todas as coisas e seguirmos as lições que Jesus nos trouxe é sempre a nossa principal tarefa, enquanto espíritos encarnados em corpos materiais. Quando nos deparamos com as nossas dificuldades, nós muitas vezes esquecemos que estamos aqui para cumprir as tarefas necessárias para a nossa evolução, que essas dificuldades são decorrentes das nossas falhas morais, que em outros momentos nós cometemos erros, talvez por desconhecermos essa realidade, de que Jesus é a grande chave, é a grande promessa, de que Ele trouxe toda a esperança para que conseguíssemos avançar essas etapas. Quando Ele diz, eu sou a vida e sou o caminho, Ele está trazendo para a reflexão esses dois pontos importantes. Fora da caridade não há salvação. Quando amamos de fato, quando aprendemos a amar, nós aprendemos a cuidar de nós mesmos e, cuidando de nós mesmos, somos melhores para cuidar do outro. Vejam que frase maravilhosa que Jesus nos ensina. Dentro dessa frase resume todas as lições, de alguma forma, que o Evangelho traz. Quando nós prestamos atenção a essa pedagogia crística, por assim dizer, nós vamos, aos poucos, galgando esses passos necessários para a nossa evolução. A caridade, meus amigos, é quando podemos olhar para o outro de forma amorosa e podemos olhar para dentro de nós mesmos assim também. Quando nós deixamos o egoísmo, a ambição, o orgulho, a vaidade de lado e, aos poucos, porque é um passo de cada vez, vamos construindo esse caminho seguindo o Evangelho do Cristo. O Cristo trouxe de forma amorosa também, para que sejamos o sal da terra, para que façamos a diferença, para que consigamos fazer a diferença na vida das pessoas. Se olharmos para essas lições, nós estaremos dentro do que Jesus propôs. Hoje, nos dias de hoje, nos perdemos com a materialidade, com as questões tão afobadas da ansiedade do dia a dia, correndo atrás de fontes materiais. Isso é importante também, não podemos deixar de lado, sabemos, mas nós temos que lembrar que a nossa verdadeira vida é a vida espiritual. Se olharmos para Jesus como nosso modelo, nunca teremos dúvida disso. Jesus trouxe esse exemplo de amor, de como tratarmos a nós mesmos, de como tratarmos o nosso semelhante. E vamos então, com muita paz, olhar para isso com muito carinho, que estaremos no caminho certo. Muita paz, amigos.